Bom dia, queridos amigos do Coral Voz da Catedral, meus amigos os tenores, um abraço a vocês, os baixos, as contraltos, as sopranos, um abraço em cada um de vocês, espero que estejam bem nas suas casas, com as suas famílias. É importante que a gente mantenha uma atividade, né? A gente sabe que é muito provável que as coisas voltem ao normal logo, mas é importante que a gente se mantenha em atividade. Eu procurei diversos mecanismos para que a gente pudesse fazer de repente até um ensaio via internet, mas a condição para isso é muito difícil, para que não tenha latência, não tenha atraso. Você vê que tem atraso até nas reportagens da Globo, né? De qualquer canal aí, enfim, tem atraso, né? Quando um repórter vai falar de outro lugar, imagina cantando, né? Então se torna praticamente impossível ensaiar juntos. Mas a gente pode estudar, né? E uma das coisas que eu tenho visto que as pessoas têm muita dúvida no coral e que eu acho importante a gente sanar essas dúvidas é quanto à tessitura, né? As pessoas perguntam, mas essa nota tá aguda para mim, essa nota tá grave para mim, né? E no coral é difícil eu parar para explicar exatamente tudo isso, e até porque não tem condição, né? Eu precisaria mostrar as teclas, mostrar as notas, né? Para que as pessoas entendam, certo? Então, falando sobre tessitura. Tessitura é o alcance de cada instrumento, é a região em que cada instrumento trabalha. Um piano completo ele tem 88 teclas. Essa é a tessitura desse piano, né? Ele tem 88 notas. Esse aqui não tem, né? Um teclado menor, mas um piano completo ele tem 88 teclas, tá? Então ele tem desde uma nota bem grave, né? Vamos imaginar que seja essa, até uma nota mais aguda que ele possui, tá? Essa é a tessitura final. Então a tessitura é essa amplitude de notas que eu tenho desde o grave até o agudo para que eu alcance as notas dentro do teclado. O violão tem outra tessitura, o violão é menor, né? A tessitura do violão é menor que do teclado. A voz humana já é diferente também. Então, dentro do que a gente está estudando, a gente precisa saber sobre a voz, né? Então, para que a gente compreenda bem aquilo que a gente está fazendo no coral, é importante que cada naipe compreenda a sua tessitura, né? Qual é a tessitura da sua voz, né? Então, se você tem certa dificuldade em alcançar um certo tom, se esse tom ele está dentro da sua tessitura, tem alguma coisa errada. Ou você tem que exercitar mais, ou você está no naipe errado. Digamos que você seja um tenor e você está tendo dificuldade em alcançar as notas que os demais tenores estão alcançando normalmente, né? As notas agudas, porque o tenor é um registro de voz que é mais agudo, certo? Bom, vamos explicar na prática aqui como funciona, tá? Vamos começar pelos mais graves. A gente sempre começa pelas agudas, vamos começar hoje pelos baixos, né? Senhores baixos, por favor, todos presentes. Darcy, a galera toda dos baixos, né? Seu Paulo, todo mundo que está por aí. Vamos estudar a nossa parte, ok? Então, nós temos a média dos baixos inicia na nota Fá, nessa nota Fá aqui, tá? Não para baixo. Abaixo disso é muito difícil. Tem um baixo, eu esqueci o nome dele agora, um alemão, que ele consegue fazer a nota Dó, tá? Mas isso é um na história, são muito poucos que foram além, que vão além dessas notas aqui que chegam no Dó. Aí seriam baixos profundos que nós chamamos, tá? A ciência chama, né? A música chama de baixos profundos, tá? Que vão além dessa nota Fá aqui para baixo, isso, tá? Que é muito grave, tá? Como eu não sou baixo, tá? Eu não alcanço essas notas muito bem, essa nota inicial dos baixos aqui. Mas os baixos normalmente alcançam essa primeira nota. Você vê que nem sai, né? Sai quase só ar, né? Porque não é a minha tessitura vocal, tá? Mas um baixo alcançaria tranquilamente essa nota. Para mim é complicado fazer, como eu não tenho esse registro, certo? Vamos subindo. Você vê que eu já consigo, já sai a voz aqui, né? Mesmo assim, eu deveria alcançar esse Fá sendo baixo, né? Toda essa região compreende as notas que o baixo vai utilizar.
mais ou menos aqui, a partir dessa nota, já começa a ficar difícil para o baixo subir, certo? Ou seja, ir além dessa nota. Então nós temos um alcance dos baixos que deve ir daqui até aqui, ok? Esse é o alcance dos baixos. Então a tessitura dos baixos, ou seja, as notas que os baixos fazem, compreendem essa região. Eduardo, como é que você sabe disso? Bom, os livros de canto, os livros de música, de teoria musical, dizem uma média sempre. Nem todos dizem a mesma coisa. Uns dizem uma nota mais, outros uma nota menos, mas a região média de atuação do baixo é essa, certo? O que nós temos que observar é que o tenor, ele não vai partir daqui para frente. Não é isso. O tenor simplesmente ele não vai ter essa região grave, tá? Ele até tem, mas não é tão boa quanto a região mais aguda dele. Ou seja, o tenor ele vai partir de algumas notas após, tá? Então digamos aqui do Lá. Aqui é uma nota que o tenor consegue fazer. Talvez alguns tenores consigam até fazer a primeira dos baixos, mas não fica bom, tá? Não fica uma nota com presença. Um baixo realmente ele tem um som de voz grave. Sabe aquele som de locutor, de rádio? Não um som forçado, né? Mas um som real, o som da voz do locutor que não força a voz, né? Que ele tem aquela voz grave. Aquilo é o baixo, tá? Já o tenor ele tem facilidade em cantar notas mais para frente. A partir do dó aqui já fica mais com mais brilho, né? Fica melhor essas notas na voz de um tenor, tá? Certo? E aí o tenor vai compreender a partir desse dó em média, né? Até mais ou menos esse sol aqui, tá? Essa é a região de maior atuação dos tenores. Aí vocês vão dizer, mas eu vi lá o Bocelli atingindo essa nota aqui, essa aqui, ou até essa, né? Pode até acontecer, mas são grandes tenores, né? Tenores de uma grande prática musical, de muitos anos de prática, que conseguem realmente fazer esse tipo de nota aqui, tá? A partir disso. Agora um tenor mediano, né? Um tenor comum, ele vai atingir até esse sol, às vezes esse lá aqui, tá? Então mais ou menos essa região é a região boa que o tenor canta. Além disso estar presente nos livros, né? Falando sobre a tessitura de cada cantor, isso é estudado há séculos, né? Não sou eu que estuda isso, eu estou estudando aquilo que pessoas estudaram por séculos para entender. Então além do tenor ter esse alcance aqui, o baixo tem esse, o tenor mais ou menos esse, né? Ele pode ir além, como a gente falou, um Bocelli da vida, um Pavarotti, né? Ele pode estudar e conseguir galgando mais notas através de estudo, prática, respiração diafragmática, técnicas de postura, técnicas de colocação de voz, ele consegue ir além, né? Mas, em média, nos arranjos que nós vemos todos os dias diariamente como regentes, que estudamos esses arranjos, as notas usadas para tenores compreendem, em sua maior parte, essas notas aqui também. Então você vai precisar dessas notas para cantar em coral, certo? Porque a maioria dos arranjos usa notas dentro disto aqui, tá? Então não é uma questão de achar ou não achar, é uma questão de que você vê todos os arranjos de coral utilizando essas notas para tenores. Ou seja, os tenores em média alcançam essa região, certo? Bom, a partir disso agora a gente vai ver sobre as contraltos, tá? Veja como vai diferenciando. Estávamos os baixos, que começam aqui, os tenores mais ou menos aqui. As contraltos, em média, vão começar nessa nota Fá aqui. Nessa tonalidade. Vão ter contraltos que vão alcançar essa nota, tá? Mas numa média geral, as contraltos começam por aqui, por essa região aqui, geralmente no Fá ou no Mi. Você percebe que para mim já é uma nota que está mediana já, e para contralto já é uma nota bem grave, né? Cuidado para não confundir com não, é essa nota. Certo? Então a contralto parte daqui e começa.
Essa é mais ou menos a tessitura que uma contralto deve possuir para poder cantar as músicas que nós vemos todos os dias aí, os arranjos prontos, né, feitos para diversos corais. Essa é uma tessitura média, né? Nós temos contraltos que atingem um pouco mais para cá, um pouco mais além aqui, mas essa é a média, tá, de notas usuais de uma contralto, certo? Então faça o exercício em casa e veja como é que é o seu alcance vocal, se é confortável para você, até que ponto, ó. Percebe então qual é a região da contralto? Muito bem, essa é a região de contralto. Região de soprano. Muito bem, a soprano ela vai começar um pouco após a contralto. Vamos lembrar aqui que as vozes de soprano e contralto são similares. As vozes de tenor e baixo são similares. Agora, tenor e baixo para contralto e soprano tem uma grande diferença. Mas entre a soprano e a contralto tem uma pequena diferença, de algumas notas a mais, certo? Então não é uma grande diferença, até porque são mulheres, entende? Então não há uma grande diferença hormonal, não há uma grande diferença física, por isso, em geral, em regra, as notas vão ser parecidas. As sopranos vão ter notas a mais, mas as contraltos não vão ter uma voz de homem. Por isso que eu discordo da posição de você colocar contraltos no lugar de voz de tenor, porque tenor é uma voz masculina, né? Então a contralto tem que se preparar para cantar as notas de contralto, a soprano as notas de soprano e assim por diante. A soprano vai partir em média da nota Lá. Okay? Ó, a contralto partiu daqui, né? Algumas contraltos conseguem essa nota. A soprano vai partir daqui, algumas sopranos têm até algumas notas a menos, conseguem algumas notas mais graves, tá? Veja como já para mim é muito agudo. Já é agudo, né? Mas para uma contralto isso aqui é grave. Veja a diferença de voz entre homem e mulher. É uma diferença gritante. Então, todas essas notas são de alcance de soprano, ok? Desculpe. Estão muito fora do meu alcance aqui essas últimas notas, que são notas de soprano mesmo. Veja. A Daiane, por exemplo, que trabalhou conosco, né, é uma soprano lírica, estudou muitos anos e ela tem um alcance até essa nota. Ela alcança muito mais que uma soprano mediana, certo? Mas isso envolve muito preparo diário, exercícios diários, estudo diário, por anos a fio, né? Nós estamos falando aqui do nosso coral é um coral amador, é um bom coral, estamos estudando, nos aplicando, mas somos amadores, não temos todo esse tempo de prática, todo o estudo. Então, nós temos um pouco menos de notas, que é o comum de sopranos alcançarem corais. Não se exige mais que isso, ou muito mais que isso, em arranjos de coral. A gente está trabalhando há anos com isso, nunca vi arranjos exigirem muito mais que essa nota, né, para cantar, porque se sabe que corais são grupos em que tem várias pessoas, nem todas conseguem atingir tanto assim, então se faz uma média até essa nota, ok? Então, nós temos essa região de sopranos, ok? Faça o exercício, veja se essa região é confortável para você, descubra se você realmente é uma soprano, ou se você de repente tem uma inclinação e pode vir a ser de repente uma contralto e está achando que é soprano, ok? Então faça o exercício em casa, persiga as notas. Ok? Então, essa foi uma instrução sobre tessitura vocal. Espero que vocês possam aproveitar e sigamos aí. Daqui a pouquinho a gente vai estar junto novamente, ok? Um abraço a todos, meus queridos.